Shalom, shalom, graça e paz a todos os nossos queridos e amados amigos, irmãos, discípulos, ao corpo de Cristo. Deus os abençoe. A cada um de vocês que nos acompanha há vários dias, há bastante tempo, pelo nosso canal, na nossa célula online que temos todas as quartas-feiras. A você que está nos acompanhando pela primeira vez, Deus vos abençoe em o nome de Jesus. Desde já, quero pedir o seu engajamento aí, o seu apoio e a sua força para que nós possamos ranquear muito bem os nossos vídeos, todo esse material que nós estamos disponibilizando através do nosso canal. Você que é inscrito, curte, comente e compartilhe. Você que não é inscrito, se inscreva e convide outras pessoas. Coloque no grupo da família ali, para que todos possam ter acesso a essas palavras de vida eterna, ok? Então conto com seu apoio, conto com a sua força, para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas com as palavras de vida eterna, com aquilo que o Senhor tem nos revelado da sua palavra, da sua verdade, através dessa célula e nos demais materiais que temos ali, seminários, cultos, enfim, uma infinidade de materiais ali que temos e tem sido um canal de bênção às nossas vidas e com certeza será na vida de muitas mais pessoas ainda, ok? Então, desde já, peço que você está comigo nessa maratona, nessa nossa série As Parábolas de Jesus. Então vamos orar ao Senhor, vamos apresentar ao Senhor as pessoas que nós temos orado constantemente, que estão nos nossos grupos de oração. Temos ali o Rian, o filho da Larissa, do Alcir, que em nome de Jesus já deu tudo certo. Continuamos orando, confiando no milagre, confiando na cura, que Deus é bom. Peço oração pela minha avó, a missionária Hélida, meu avô, pastor Barros, que Deus os abençoe, que Deus os fortaleça, em o nome de Jesus. A minha mãe também, peço oração pela vida da minha mãe, do meu irmão Gessel, enfim, por toda a minha família, orando uns pelos outros. Você ora pela minha vida, pela minha família, eu oro pela sua vida, pela sua família. Então peço oração, vamos orar pelos nossos irmãos que estão nos grupos de oração, das mulheres e dos homens. Então há muitas pessoas que precisam neste momento. Se você quiser colocar ali no chat o nome da sua família, alguém em específico, nós estaremos orando posteriormente por essa pessoa especificadamente, ok? Então vamos orar pelas autoridades, pelos nossos pastores, por todos, amém? Altíssimo e soberano Deus, neste momento que aqui estamos, te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos juntamente contigo. Nós aqui, Senhor Deus, com essa honra e essa alegria de ministrar a Tua Palavra, de ler a Tua Palavra e de receber entendimento e compreensão e compartilhar a revelação da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada família que está, Senhor, neste momento, conectado conosco, ali no seu lar, na sua casa, onde quer que esteja, no trabalho, de forma online agora ou posteriormente assistindo esta célula. Nós abençoamos, independente, Senhor, ó Deus, do tempo, porque sabemos, ó Deus, que a Tua mão, a Tua bênção e a Tua presença, Senhor, rompe todas as nossas limitações. Aquilo que é impossível para nós, para Ti, tudo é possível. Abençoe, Senhor, este lar, esta casa, esta família, as pessoas que já citamos, Senhor, ó Deus, ali o Rian, ó Deus, meu avô, minha avó, minha mãe, meu irmão, toda a minha família. Oramos, Senhor, ó Deus, pela vida deles, para que Tu os guarde, os proteja, os livre de todo mal, que a salvação seja, Senhor, ó Deus, consolidada, que os seus nomes nunca se apaguem do livro da vida, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, ó Deus, aqueles que estão precisando de um milagre, Senhor, nós apresentamos a Ti a vida de cada um deles, ó Pai. Vem com a Tua mão, vem com a Tua misericórdia, vem com o Teu poder. Oramos pelos pastores, pelos apóstolos, o apóstolo Daniel que está se recuperando, ó Pai. Obrigado pela vida dele, apresentamos diante de Ti ele, a sua família, a sua casa e o seu ministério. Os demais apóstolos, Senhor, ó Deus, que tem sido referência e canal de bênção às nossas vidas, nós os apresentamos diante de Ti, ó Pai. Todos os pastores da região, todos os pastores das demais congregações, ó Pai, nós apresentamos a vida de cada um deles, ó Pai, pessoas amigas, irmãos em Cristo Jesus, homens e mulheres, Senhor, responsáveis, Senhor, ó Deus, compromissados com a Tua palavra. Nós os abençoamos em o nome de Jesus, ó Pai. Oramos, Senhor, pelos pastores do nosso ministério, pastor Valdo, a pastora Marli, toda a sua família, o pastor Christian, a pastora Marciane e toda a sua família. Abençoamos também, Senhor, a vida do pastor Juscelma, a pastora Cleide e toda a sua família, em o nome de Jesus. A todos os líderes, a todos os 12 da primeira e da segunda geração, nós apresentamos a Ti, ministramos sobre eles, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, e que em um nome de Jesus eles sejam, Senhor, cada vez mais e mais abençoados, ó Pai. Assim Te damos graças, Senhor, a Deus. Amém e amém. Vamos lá então, meus queridos, Bíblia em mente aberta, papel e caneta na mão, vamos estudar, vamos meditar, vamos aprender mais um pouco com esta
série que nós temos hoje com as parábolas de Jesus. Então veja aí na sua casa esta imagem, as parábolas de Jesus, os talentos. Veja nessa imagem ali, são o seu senhor com 3 servos e ali o servo com um saco. O que tem nesse saco? São talentos. É um dinheiro, é um peso, é uma medida. E é o que essa parábola vai nos mostrar hoje. Então, as parábolas de Jesus, os talentos, que fazem parte, dessa série que nós estamos aí já há mais de meses com as parábolas de Jesus, nossa série com o tema Os Talentos. Os talentos, o uso dos valores do reino de Deus. O que isso significa? O uso dos valores do reino de Deus. Quando nós lemos talentos nessa parábola, a primeira coisa que nos arremete é o entendimento de habilidades especiais. Pessoas que têm habilidade de cantar, de pregar, de dançar, habilidades musicais, habilidades de alguma forma, culturais e assim por diante. Claro que podemos interpretar isso também, mas é muito mais do que isso. E esta parábola vai nos trazer um entendimento, uma compreensão muito importante, desde a primeira parábola do livro de Mateus. Essa é a última parábola do livro de Mateus. Então, desde do semeador até aqui, nós vamos ver um começo, um meio e um fim. Então, a importância que temos de estudarmos as parábolas de Jesus. Então, vamos lá então? Os talentos, o uso dos valores no reino de Deus. Veja o que escrito está em Mateus capítulo 13, versículo 10 ao 15. Por que ensinar por parábolas? É sempre bom a gente relembrar isso, Olha o que escrito está. Por que ensinar por parábolas? E acercando-se deles os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábola? E ele respondeu, quem é esse ele? Jesus. Disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então vejam por que Jesus ensinava por parábolas? Por essa razão, por esse motivo. Veja o próximo slide ali, nós concluímos e simplificamos o que nós acabamos de ler. Por que ensinar por parábolas? As parábolas, elas nos explicam um reino que não entendemos com coisas que compreendemos. Novamente, as parábolas explicam um reino que não entendemos com coisas que compreendemos, ok? Então, esse é a razão, o porquê Jesus ensinava por parábolas e porque também nós estamos estudando as parábolas do Senhor Jesus, porque elas nos trazem ensinamentos fundamentais e importantes para que nós compreendamos de forma simples, porque o Evangelho, ele é puro e simples, ok? Então vamos lá, vamos ler o que está escrito lá em Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30, a parábola dos talentos, os talentos, o uso dos valores. E também será como um homem que, ao sair de viagem, ele chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Vou ler de novo. A cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas aquele que tinha recebido apenas 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: ó Senhor,
me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo e eu saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde eu não plantei e que eu ajunto aonde eu não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-o ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Vejam que praticamente a mesma fala que nós lemos anteriormente ali na explicação das parábolas, né? Tem essa conexão também. E lançaram fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Olha que interessante, né? Então, aqui está essa última parábola do livro de Mateus, começando no semeador e finalizando agora na parábola dos talentos. Então, nós vamos estar falando isso posteriormente, mas existe um começo, um meio e um fim. As parábolas, elas nos trazem importantes ensinamentos do crescimento, do amadurecimento do homem frente à semente, frente ao conhecimento do reino de Deus, e como ele se apropriou, de que maneira ele foi se apropriando do reino de Deus, do conhecimento de Deus. E esta parábola, ela nos traz de forma muito clara para a nossa compreensão este entendimento. Como os homens têm se apropriado do reino de Deus, aqueles que têm entendido ser servos do Senhor. Então o Senhor, ele vai confiando talentos, ele vai confiando dons. Talentos, no caso, aqui é um peso de medida, é o maior peso de medida, que nós vamos ver. Então acompanhem comigo a próxima imagem, vamos ver o que esta parábola nos ensina. Entregou-lhe os seus bens. Então, o dono, ali, como ele disse, ele entrega os seus dons. O homem ausentou-se e entregou os seus bens, né? Então Jesus está explicando essa parábola ali, ó. Entregou-lhe os seus dons. Leia comigo o que escrito está em João capítulo 1, versículo 1 ao 5, e você vai entender o que é o talento, entregou os seus bens. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Olha aqui, ó. O que o dono dos talentos, o dono daquele valor, o dono daquele pertence, o dono daquela riqueza, ele entregou as suas riquezas. Ele entregou para os seus servos. E aqui nós estamos tendo entendimento o que é esses bens, o que é esse valor que Deus entregou para nós. Vai aprendendo e vai se apropriando disso. Na continuação do próprio Evangelho de João, capítulo 1, agora pulando um pouquinho para frente, versículo 9 ao 14, apenas para fechar este entendimento. E estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de
Deus, porque Deus entregou-lhe os seus bens. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Então você já começou a compreender, já começou a entender o que são esses bens que está sendo mencionado nesta parábola. Então o homem, ele foi viajar, e nesse período que ele fez essa viagem, ele entregou bens aos seus servos. Quem é esse bem? Vamos continuando aqui, ó. João capítulo 3, versículo 16 e 17. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Glória a Deus. Olha aí, ó. João capítulo 14, versículo 6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Estabelecido o entendimento, a compreensão. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 17 diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo de vocês, chegou até vocês. Olha que lindo isso. Então, vai vendo até aqui, ó. Até este momento nós estamos aqui tendo esta compreensão e esse entendimento de que bens são esses, de que valores são esses que está sendo entregue à mão dos servos, para que eles possam multiplicar o seu valor, aquilo que é do seu Senhor. Escrito está em Mateus capítulo 28, do versículo 17 ao 20 assim: quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade do céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ok? Então aqui já vai fechando esse entendimento e essa compreensão. Que valor é esse? Que talento é esse? Que riqueza é essa? Que poder é esse que esse Senhor entrega nas mãos dos seus servos? Que somos representados por mim e por você. É o Senhor Jesus e tudo aquilo que está dentro da sua autoridade, dentro do seu poder. Que a palavra de Deus nos afirma, nos mostra aqui, está tudo em suas mãos. A chave do inferno, a chave da morte, ele está sentado à direita de Deus. Então o Senhor Jesus agora, ele está entronizado, ele está glorificado. Tudo o Senhor entregou, tudo está debaixo dos seus pés, da sua autoridade, tudo está. O seu nome é o nome sobre todo nome. Ok? Veja comigo o que escrito está em Marcos capítulo 16 ao 20, apenas para fechar esse entendimento. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos, os doentes, e eles ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Glória a Deus. Amém? Então aqui está o primeiro entendimento dessa parábola. Então, o que são os bens desse Senhor? Os bens desse Senhor são o bom nome do Senhor Jesus, é o próprio Senhor Jesus e tudo aquilo que está dentro da sua autoridade, que está debaixo do seu poder, do seu domínio, principados e potestades. Os dons, os talentos também entram nessa parte, mas não compreenda só os talentos no sentido dos dons do Espírito Santo. Não são só esses, ok? Não são só esses. Nós vamos ver mais adiante, mas compreenda que esse é algo valoroso, algo de grande valor do nosso Senhor que Ele nos confiou. Então, esta
parábola, ela nos traz esse primeiro entendimento. A mim e a você, que a semente já entrou no nosso coração, é uma boa terra, e agora nós nos apropriamos dessa verdade, somos salvos em Cristo Jesus e estamos multiplicando como os filhos, como servos do nosso Senhor, estamos multiplicando esse talento, esse valor, essa propriedade, essa riqueza que Ele tem nos confiado em nossas mãos. Porque nós devemos estar constantemente apreensivos que a qualquer momento o nosso Senhor vai voltar. E aí Ele vai requerer de nós o que Ele tem nos confiado, o que Ele tem confiado a mim e a você. Ok? A uns Ele confia 5 talentos, a outros Ele confia 2 talentos, a outros Ele confia 1 talento. O que você está fazendo com o talento, com a riqueza, com o valor, com a propriedade, com o peso que o Senhor tem dado a você? Conhecimento, entendimento, compreensão, revelação, dons e talentos também, ok? Acompanhe a próxima imagem. Conforme a sua capacidade. Veja que ali no versículo 25, no versículo 15, no capítulo 25, esse Senhor, Ele foi dividindo o seu valor, os seus talentos, a sua riqueza, conforme a capacidade de cada um. Conforme a capacidade. Então veja que se o Senhor te confiou algo, automaticamente você tem capacidade para isso, porque é Ele que vai desenvolver em você. Olha o que nos diz a palavra de Deus, conforme a sua capacidade. Diz assim em Jeremias capítulo 3, versículo 15: então eu lhes darei pastores conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Esse é o primeiro medo do líder, é ser um líder segundo o coração de Deus, é ser um pastor segundo o coração de Deus. Então esse é um grande cuidado que eu e você precisamos ter. Se o Senhor te escolheu, se o Senhor te chamou, você é servo, e Ele tem confiado a você vidas, Ele tem te confiado a você a tua família, Ele tem confiado a você uma vida, Ele te deu capacidade para você cuidar de uma família, de uma vida. Então cuide muito bem, porque o Senhor, Ele tem profetizado através do profeta Jeremias que Ele levantaria homens segundo o seu coração, pastores segundo o seu coração, líderes segundo o seu coração. Então o inimigo sempre tenta tirar de nós, que nós não somos dignos, não somos merecedores, que não temos capacidade nenhuma, porque nós não conhecemos da Bíblia, nós não somos teólogos, nós não somos estudados, nós não somos... quem sou eu para ser um líder de célula? Quem sou eu para ser um 12? Quem sou eu para ser um pastor? Quem sou eu para fazer isso ou aquilo na obra de Deus? Pois bem, o Senhor diz: ei, eu sou aquele que dou dons, talentos para aqueles a quem eu escolhi, separarei, para que dirijam com sabedoria o meu povo, as minhas ovelhas, aqueles que são meus, ok? Então, começa com esta palavra do profeta Jeremias, Deus, através do profeta Jeremias, que ele levantaria homens segundo o seu coração, pastores segundo o seu coração, líderes segundo o seu coração. Então, você eu sou. Então, não se menospreze. Não entre em problemas na sua mente dizendo que você não é capaz. De fato, nós não temos capacidades por nós mesmos. Veja o que escrito está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 12, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo e em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, e a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Pelo mesmo Espírito, a outro poder para operar milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espírito, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação das línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribuiu individualmente a cada um conforme quer. Ora,
Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, a todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. Viu só? Então eu e você, que somos servos, somos cristãos, que não obedecemos a uma denominação, nós não somos funcionários de uma denominação, nós não somos contratados de uma denominação, nós não somos contratados de uma religião, não, nós somos servos do Senhor Jesus e nós atuamos em uma denominação, e nós nos congregamos em uma denominação, em uma igreja, para ajudar uns aos outros, estarmos juntos, aprendendo uns com os outros, sendo servos um dos outros. Então, meu querido, veja que às vezes a pessoa se menospreza porque às vezes está limpando a igreja, que não tem ali talvez um cargo de eminência, dizendo, eu não tenho dom, eu não tenho talento, o Senhor não me confiou muita coisa, não. Veja que o Senhor te confiou é a sua capacidade, e mediante a sua fidelidade, como nós vamos ver mais na sequência dessa parábola, quando mais você for fiel no pouco, o Senhor te colocará sobre o muito. Às vezes interpretamos um pouco errado esta passagem, levando sempre para o lado natural, não, mas existe o espiritual. O Senhor vai confiando cada vez mais e mais quando você for fiel no pouco. O Senhor te chamou hoje para limpar a igreja, te chamou para convidar pessoas, para cuidar de pessoas. Se você for fiel neste chamado, para contribuir, para ajudar, Ele lhe confiará muito mais, ok? Então, que linda essa passagem, né? Leia comigo o que está escrito também lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2 ao 10, para nós entendermos essa questão da capacidade. A capacidade não vem de mim, não vem de você, ela vem do Senhor. Ele não chama pessoas capacitadas, Ele capacita pessoas. Então, se eu e você somos chamados, o Senhor está nos confiando uma ordenança, está nos confiando vidas, está nos confiando uma função, está nos confiando um trabalho dentro do seu reino e da sua obra, então desempenhe com alegria e com amor. Escrito está, então, vamos lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Veja que aqui o apóstolo Paulo ele fala que nós não devemos ter um pensamento nem a mais e nem a menos, mas uma medida equilibrada, ou seja, cada um o Senhor dá uma capacidade. Então, saiba qual é essa sua capacidade, desenvolva bem aquilo e use bem os talentos, os valores que o Senhor tem te dado. Continuando, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro ele está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim o faça. E se é de contribuir, olha, contribuir também é um dom, viu? Contribua generosamente. Se é de exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se no que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Veja que no final aí, falando da questão do orgulho, né, da gente saber o nosso lugar. Nem pensarmos demasiadamente a mais e nem a menos, mas de forma equilibrada. É o Senhor que opera em tudo e em todos. Amém? No livro de Efésios, capítulo 4, versículos 7 ao 15, vai fazendo um fechamento sobre esta compreensão, conforme a sua capacidade, ok? E a cada um de nós foi concebido a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Quem é que reparte? É Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Olha aí, ó. Que significa ele subiu, senão ele também
descera às profundezas da terra, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados a um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo. Amém. Aqui nós fechamos o entendimento, então, sobre essa questão de conforme a sua capacidade. Veja que aquele senhor, ele pegou os seus bens, dividiu os seus bens conforme a capacidade. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, a outro ele deu 1 talento. Então, quer seja 5, quer seja 2, quer seja 1, é conforme a sua capacidade. Desenvolva o talento, os dons que o Senhor tem confiado a você. Próxima imagem, talentos. Olha, para a gente ter essa compreensão e esse entendimento. Em uma mão, ali há algo valioso, algo que está brilhando muito, e do lado ali são as moedas da época, são os talentos, né? Isso é o talento. Um desses talentos ali, ó, acompanhe comigo o que está escrito ali, ó. Mateus capítulo 6, versículo 19 e 21 diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Qual é o tesouro que você tem? Qual é o talento que você tem? Então, lembra anteriormente quando o que é o bem que o Senhor tem distribuído? É Jesus, o seu bom nome e tudo aquilo que está debaixo da sua autoridade, do seu principado e do seu poder. Então, isso o Senhor tem nos confiado. Se isso não for o teu valor, se isso não for aquilo que a tua riqueza, teu talento, então que não sejam as coisas desta terra, porque essas coisas desta terra, elas se corrompem, elas se destroem, elas enferrujam e os ladrões roubam. Mas o verdadeira riqueza, o verdadeiro talento, esse é eterno. Esse ninguém rouba, ninguém tira de você, ok? O talento, só para compreensão ali, ó, o talento, ele é uma medida de valor, de peso de materiais preciosos como ouro, prata, chumbo, cobre e ferro. Equivalia aproximadamente de 36 a 60 quilos o talento. Isso dependendo do material que ele era feito, dependendo da região e da época, ok? Era a maior medida de grande valor, né? Nós aqui no interior aqui falamos de 1 hectare, de uma colônia, né? Então são metragens de metros quadrados. Ali eles falavam de peso, de valor, de riqueza. Um talento correspondia a aproximadamente 20 anos de trabalho. Olha só então como realmente um talento tinha algo valoroso, era uma riqueza considerável, né? Então a um ele entregou 5, a outro 2 e a outro 1 talento. Um talento correspondia a aproximadamente 20 anos de trabalho. Só para você compreender isso. Leia comigo o que escrito está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao 15, que fala sobre esses valores, esses materiais preciosos. Escrito está: Conforme a graça de Deus que me foi concebida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Olha o valor, olha o talento aqui, ó. E outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus. Quem trabalha na construção civil entende de alicerce, como ele tem um valor e como ele é importante para manter aquilo que vai ser edificado sobre esse alicerce. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, olha a divisão aqui, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, este receberá recompensa. Então, aquele que construir com os talentos, com algo de valor,
e não com algo que não tem valor. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo, porque vai perder o que construiu. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo, ok? Então aqui só uma compreensão como que nós devemos construir a nossa vida, como nós devemos viver a nossa vida como verdadeiros cristãos que somos, a partir do conhecimento, da revelação da palavra. Como sempre tenho dito, não somos pessoas perfeitas e não alcançaremos isso apenas quando chegarmos no final do nosso propósito. O Espírito que em nós está, ele está nos aperfeiçoando dia a dia, até aquele dia. Então, eu e você precisamos construir a nossa vida com os valores que o Senhor tem nos dado, os ensinamentos, os princípios que Ele tem nos dado, ok? Então, use e construa a sua vida, construa aquilo que você está construindo no alicerce que já está posto, que é Cristo Jesus. E com certeza a sua edificação permanecerá quando vierem os momentos difíceis, quando vierem, por exemplo, como diz aqui esse texto, quando o fogo vier provar essa estrutura. Se ela vai permanecer, é porque ela está com material de valor. E se ela perecer, é porque está de material que não é de valor. Vamos lá? Aí na parábola nos mostra ali o ajuste de conta, o servo bom e fiel. Então, aquele senhor, ele entregou os seus bens, deu a cada um segundo a sua capacidade, e cada um, o que recebeu 5 já foi e começou a granjear, começou a negociar e reproduziu de 5, ele conseguiu produzir mais 5, ficando com 10 talentos. O outro que tinha 2 rapidamente também correu atrás e também naquele mesmo período, até que o seu senhor voltasse, conseguiu granjear mais 2, e aquele que ganhou 1, ficou com medo, não quis, se menosprezou e disse, eu não vou fazer porque, e escondeu. Vamos ver o que aconteceu no ajuste de conta. Servo bom e fiel. Veja ali essas mãos com um tesouro em suas mãos, né? Escrito está em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7, 8, 10 e 11. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam a terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Então aqui nós temos aí as cartas às igrejas da Ásia, que referencia as igrejas históricas e a igreja contemporânea, o nosso momento que nós estamos vivendo. Então, qual é o ajuste de conta? Esse é o ajuste de conta. Aqueles que foram fiéis, aqueles que produzirem, aqueles que multiplicarem os talentos, as riquezas, os valores que o Senhor tem nos confiado, nós receberemos do Senhor livramento, nós receberemos do Senhor dons, nós receberemos do Senhor coisas maravilhosas nesta terra e no porvir. Então, ser um servo fiel, ser um servo bom, vale muito a pena. Você viu ali que os 2 servos, quando eles entregaram, o que aquele senhor disse? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco? Sobre o muito eu te colocarei. Sobre o muito eu te colocarei. E o que é esse muito? É livrar das provações, livrar da grande provação que virá sobre toda a terra. E aí você precisa entender o que nós já temos ensinado e falado nas demais parábolas, nas demais ministrações, entender o que é o arrebatamento, entender se você está dentro, se você está preparado ou não. Esta parábola fala disso, que a gente tem que estar preparado porque o Senhor pode vir a qualquer momento, mas quando Ele vier, Ele precisa nos encontrar trabalhando, multiplicando aquilo que Ele tem nos dado, os talentos que Ele tem nos dado, os valores, os princípios que Ele tem nos dado. O que são esses valores? Os valores do reino, o peso do reino, as riquezas do reino, o nome de Jesus. Tem gente que utiliza o nome de Jesus para benefício próprio, tem gente que utiliza o nome de Jesus para se aparecer, para se mostrar, tem gente que usa o nome de Jesus para tantas outras situações, mas não para o dono, para aquele que confiou a riqueza, o nome de Jesus, para o Pai. Não, usam para si, para benefício próprio.
Então, em nome de Jesus, não façamos isso. Se você recebeu do Senhor o nome de Jesus, use de forma correta. Se você recebeu dons do Senhor, talentos, autoridade do Espírito Santo para repreender, para palavra de autoridade, sabedoria, use para o reino, não para benefício próprio. Em nome de Jesus. Amém? Então vai entendendo esta parábola em nome de Jesus. Vamos lá então, estamos quase finalizando. Ajuste de conta, o servo mau e negligente. Então aquele que se escondeu, né? Aquele que não produziu, aquele que se tornou um servo inútil. Vamos ver o que escrito está em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17, assim, ó. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um tempo, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, como essa, ela é maligna. Pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quem sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Então aqui está o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, dizendo, ei, possível irmão de Jesus, né? Ele está dizendo, ei, então, se você sabe o que deve fazer e não faz, você recebeu dom, você recebeu valor, você recebeu uma riqueza da parte de Deus e você não está utilizando isso, você sabe que deveria utilizar e você não está utilizando, você tem um dom, você tem um talento, você tem uma capacidade e você não produz, você não convida, você não abençoa, você não ajuda, você não contribui de forma e de maneira nenhuma na congregação onde você está, não contribui de forma e de maneira nenhuma com as pessoas que estão ao seu redor, por que você está com esse talento ainda? Então a parábola mostra o que acontece com aquele que esconde o talento, aquele que esconde a riqueza, aquele que recebe perdão e não perdoa, aquele que é amado mas não ama, aquele que é considerado mas não considera, aquele que é respeitado mas não respeita. Então recebe um valor, recebe uma riqueza do reino e não utiliza ela da maneira apropriada que deveria usar. Então, meu querido, minha querida, vai recebendo entendimento e revelação nesta parábola. Seguimos em frente, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim: contra você, porém, eu tenho. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde você caiu, arrepende-se e pratica as obras do princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10 e 11 diz assim: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Ou seja, o Senhor ele está nos dando ainda a oportunidade de utilizarmos o um talento, o valor que Ele tem nos dado. Então Ele quer confiar mais, mas eu preciso ser fiel nesse um talento, usar este talento que eu tenho, seja qual for. Quantos de nós achávamos que nós não éramos capazes, e de fato nós não éramos, mas se o Senhor está te chamando, assim como lembra de Jeremias, ele queria parar, ele não queria falar, mas ele disse, eu não vou fazer mais. Mas uma chama dentro do coração dele, dentro dele, dizia, não, você tem que fazer. Então, essa é a capacidade. Se o Senhor te deu capacidade para algo, um talento, um dom, utilize, use. O Senhor honrará você, a sua ousadia e a sua fidelidade. Não seja um servo inútil, seja um servo útil. Amém? Olha ali, ó. Veja a próxima imagem, a promoção. Olha que legal essa imagem aí, ó. A promoção. Você viu ali que na parábola, Jesus, ou melhor dizendo, ali o Senhor daqueles servos, ele diz, bons servos, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Então eles foram promovidos, de servos agora eles vão se tornar o quê? Governadores, vão governar o muito do Senhor, o muito do seu Senhor. O Senhor confiou pouquinho para ver se havia fidelidade. E como eles foram fiel no pouco, o Senhor os colocará sobre o muito. Mas que muito é esse?
Já ensinamos isso e vamos ensinar novamente sobre aquilo que o Senhor nos colocará. Como escrito está em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, é assim, ó: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Leia comigo o que está escrito também em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: ele quem? Ele, Jesus, que nos amou e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Então o Senhor, ele já nos separou, ele já nos constituiu reis e sacerdotes para o Pai, para servir ao Pai. E quem serão esses reis e sacerdotes? Serão os servos bons e fiéis. Aqueles que foram fiéis no pouco, o Senhor os colocará no muito. Então, quem você escolhe hoje em ser? Seja 5, 2 ou 1 talento, não importa. Quantos talentos você tem é conforme a sua capacidade. O que importa é que você seja fiel no pouco para ser colocado sobre o muito. Escrito está também em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19 a 21, assim, ó: repreendo e disciplino aquele a quem eu amo, por isso seja diligente e arrepende-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de se assentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Então veja que ainda há oportunidade de mudança, há oportunidade para o arrependimento. Se você tem escondido os dons e os talentos que o Senhor tem te dado, os valores, os princípios, aquilo que Ele tem te revelado do reino, dos bens do seu Senhor, então arrependa-se e comece a usá-los a partir de agora cada vez mais e mais. Seja coisas pequenas, seja as coisas que não aparecem, que não são vistas pelas pessoas, ou aquelas que são vistas pelas pessoas. Exerça tudo com muito amor e dedicação como servo bom e fiel. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ao 10 diz assim: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois tu foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Oh, glória! Então esta é a promoção, meus queridos. Nós vamos ser promovidos. Quem? Nós? Os servos bons e fiéis, utilizando muito bem o dom e o talento que o Senhor tem dado, seja 1, seja 2, seja 5. Somando todos, dá o número 7, que é a perfeição de Deus, ok? Veja a próxima imagem, já estamos finalizando. Conclusão: Jesus vai voltar. Essa imagem eu já coloquei para vocês, sempre lembrando aí sobre a questão do arrebatamento, né? Conclusão: Jesus vai voltar. As 3 últimas parábolas dos 2 servos, as 10 virgens e dos talentos trazidas no Evangelho de Mateus, fazem um fechamento, uma conclusão muito importante. Qual é? Jesus Cristo vai voltar. Como servos devemos ser achados trabalhando, multiplicando os talentos que nos está confiado com fé e confiança, que quando nosso Senhor voltar, nos recompensará de forma sobrenatural. O Evangelho só chegou a este patamar, pois os servos de 1 talento não esconderam, mas multiplicaram 1 mais 1. Lembra da nossa campanha? 1 mais 1? Assim devemos cada um de nós sermos no Senhor, multiplicar o pouco para sermos colocados sobre o muito. Podemos não ter o sucesso aos olhos dos homens, ou sermos populares. O importante é ser fiel e útil no que nos foi confiado. Aí sim receberemos a recompensa. Amém? Glória a Deus. Então, medite nessas palavras, nesse ensinamento desta parábola. Se tem muitos ensinamentos, o principal dela é: Ele vai voltar, e Ele quer recompensar, e Ele vai recompensar aqueles que forem servos bons e fiéis, ok? E aquele que não for vai passar pela grande tribulação. Necessariamente não fala sobre ali ser lançado no lago de fogo, porque posterior é que ele vai falar sobre a vida eterna e sobre a separação eterna. Então nós vamos ministrar sobre isso, mas por enquanto estamos focados nas parábolas, e esta parábola, o enfoque dela é sermos fiéis ao Senhor. Veja a próxima slide aí. Se as minhas palavras estiverdes em vós. Escrito está em Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 21 assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu:
O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vós, dentro de vocês. O valor, o talento, a riqueza, os princípios de Deus. Então, use, abuse e multiplique daquilo que o Senhor tem te dado, tem te revelado e confiado a você. As riquezas do nosso Deus. Jesus e tudo aquilo que está debaixo do seu poder e da sua autoridade, ok? Glória a Deus. Então, essas são as palavras do Senhor nessa noite de vida eterna, minha e a tua vida. Então, mais uma vez, peço a você que curta, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, coloque nos comentários as pessoas que você quer que nós estejamos orando. Todos os dias nós estamos orando por você, pela sua família e por pessoas que têm pedido, seja qual seja a necessidade. Pedimos que o Senhor guarde, proteja, livre da morte, venha salvar essas pessoas e, mediante a necessidade, o Senhor venha intervir para que toda necessidade seja manifesta para a honra e glória do Senhor, para que todo o poder de Satanás seja desfeito, porque para isso Cristo se manifestou, para desfazer todas as obras de Satanás. Amém? Quero aqui deixar alguns avisos antes de nós finalizarmos. Hoje nós temos a macro das mulheres, que está acontecendo nesse exato momento das mulheres, né? Que Deus abençoe, que seja uma bênção, não tenho dúvida disso. Nós teremos agora dia 9 de outubro, né? Dia 9 de outubro, semana que vem, no sábado, às 19 horas, nós temos a rede de casais. Então, não desistam, venham casais, vai ser uma rede diferente, vai ser mais uma rede abençoada como as demais têm sido. Então, aos casais, então você está sendo nosso convidado. Se você nunca participou, venha, pode vir, participe, é livre, esteja aqui no Ministério Sincera Adoração, aqui em São Gotardo, na Rua Milano 179, de frente aqui com o restaurante Le Sorelli. Então venha, pode vir, não precisa você, se quiser entrar em contato conosco, pode entrar ali, né, através dos meios de comunicação, mas pode vir, você é convidado, você casal, é convidado a participar do nosso encontro de casais, nossa rede de casais. Terá uma surpresa bem legal, vai ser uma rede fantástica, então venham a todos participar. Teremos também agora em novembro, ou melhor, dia 16 de outubro, o Jump Serra, às 2 horas ali na Igreja Fazedores do Reino, um evento maravilhoso aí, especialmente para os jovens, não que só os jovens possam ir, mas os jovens aí que sabem deste evento, que sempre é um evento de muita honra, de muita excelência, com muita qualidade, muita presença do Senhor. Então, aqueles que quiserem, pode ir. Grupo Jovens aí, o pastor Ju já passou as direção, já passou as diretrizes, então se organize e esteja participando desse evento aí, que será uma bênção em nome de Jesus, tá? Temos também o nosso Encontro com Deus Revisão, no dia 19, 20 e 21 de novembro, né? Então, se organizou? Se não está organizado, se organize. Nós temos poucas vagas, somente para aqueles que já passaram pelo encontro, tá? Então, vamos passar pelo Encontro com Deus Revisão. E não tenho dúvida, se o encontro é tremendo, esse Encontro com Deus Revisão é duplamente tremendo. Será fantástico esse evento que nós estaremos ministrando no dia 19, 20 e 21, ali na Chácara da Vitória, o nosso Encontro com Deus Revisão. Então, são poucas as vagas. Se você não garantiu a sua vaga, garanta com o seu líder de célula, ok? Vamos lá. Temos também o nosso Fruto Fiel, dia 12/12 de 21, né? É só invertido ali, 12/12 de 21. Então, nosso Fruto Fiel, onde nós estaremos ali fazendo uma festa linda ao Senhor, glorificando ao Senhor por aquilo que Ele tem permanecido, aquilo que Ele tem nos dado de vida, de bênção e de discípulos, honrando os nossos líderes. Então vamos orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, pelos nossos discipuladores, aqueles que contribuem no reino de Deus para abençoar a nossa vida. Quão importante é uma célula, quão importante é um líder de célula que doa da sua vida, ele está doando da sua vida, ele está orando por você. Então vamos honrar os nossos líderes, honrar essas pessoas que oram, choram, intercedem por nós, honrar de forma simples, com alegria, com gratidão ao Senhor pela vida desses líderes e os abençoando em o nome de Jesus, tá? Então será uma festa linda, dia 12/12, ali nosso Fruto Fiel, onde também teremos entregando ali o certificado dos que concluíram a Escola de Princípios. Meus parabéns a todos vocês, meus parabéns ao pastor Ju, ao nosso querido Dosimário, que tem se dedicado o ano inteiro fazendo aí aulas maravilhosas e abençoadoras. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, a toda essa turma que se formou e que está aí apto para trabalhar no reino com os seus talentos que o Senhor tem confiado. Amém, queridos? Então,
Não esqueça de orar por nós, pelos líderes, pelos pastores. Não esqueça de orar pelos irmãos que pedem. Ali o Rian, né, nosso menininho, que Deus abençoe em nome de Jesus. Aos que têm pedido oração, meu avô, minha avó, minha mãe, meu irmão, toda a minha família, eu peço que você ore por nós, que nós estaremos orando por você. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. Amém e amém. Até na próxima quarta-feira e domingo no nosso culto, querendo Deus. Deus os abençoe.